Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso curso preparatório para a certificação PMP, também aplicável à certificação CAPM. Meu nome é Rodrigo Lodeiro, está aí o meu e-mail, rodrigolodeiro@gmail.com, e nós estamos nos baseando na quinta edição do PMBOK. Um mini currículo: sou bacharel em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pós-graduado em Gestão de Projetos pela Faculdade Impacta de Tecnologia em São Paulo, sou certificado PMP, tenho 8 anos de experiência no mercado como gerente de projetos e eu também ministro aulas online para um preparatório para a certificação PMP e CAPM para um site de e-learning. Novamente, meu e-mail, rodrigolodeiro@gmail.com. A ordem do dia é a introdução. Essa videoaula aqui vai abordar o conteúdo dos capítulos 1 a 3 do PMBOK. Ao final dessa videoaula, vou passar algumas orientações de como entrar em contato comigo para aqueles que quiserem dar sequência no curso, para os capítulos subsequentes do PMBOK. Vamos começar pela definição de um projeto. Pelo PMBOK, o projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único. Vamos entender melhor o que ele quer dizer com isso. Temporário significa que deve ter um início e um término definidos. Tá? Importante saber que o término de um projeto é alcançado quando os objetivos do projeto são atingidos ou quando ele é encerrado, pois seus objetivos não podem mais ser alcançados, tá? Ou quando a necessidade do projeto deixa de existir. Tá? O cliente ou o patrocinador, eles também podem encerrar o projeto antes dele atingir os seus objetivos. Vamos torcer, é claro, que todos os nossos projetos terminem quando alcançarem os seus objetivos, ok? Mas, de qualquer forma, para o exame, saibam que não é só desse jeito que os projetos terminam. Tá? E o que significa criar um serviço, um produto, serviço ou resultado único? Bem, para responder essa pergunta, a gente vai comparar um projeto com uma operação continuada, também chamada só de operação. Vamos lá. Está aqui um comparativo entre projetos e operações. Vamos ler primeiro os 3 primeiros projetos e depois a gente faz um comparativo com a operação que está relacionada com esses projetos. Primeiro projeto: realizar uma pesquisa de mercado para determinar uma nova necessidade. Este é um projeto que gera um resultado. A pesquisa de mercado é o resultado entregue por esse projeto. Segundo projeto: criar um produto novo com base em uma necessidade do mercado. Esse é o projeto típico que gera um novo produto. Terceiro projeto: criar uma linha de montagem para esse produto novo. Tá? Esse também é um projeto que gera um produto, ele entrega um produto. A linha de montagem é o produto entregue por este projeto. Por outro lado, nós temos a operação que faz uso das entregas destes 3 projetos, que é produção deste novo produto utilizando a linha de montagem. Então, houve 3 projetos para montar toda a infraestrutura da linha de produção deste novo produto. Então, são 3 projetos versus uma operação. A produção deste produto é a operação que utiliza as entregas dos projetos. E, por fim, o último projeto ali: criar uma célula de suporte técnico para um novo produto. Este é um projeto que entrega um serviço. O serviço de suporte técnico é a entrega principal deste projeto. E, por outro lado, temos a operação que faz uso dessa entrega, que é o próprio suporte técnico, envolvendo controle de chamados, estatísticas de atendimento. O dia a dia da célula de suporte é a operação. Lembrando o slide anterior, um projeto ele cria um produto, serviço ou resultado único e tem um começo e um fim definidos. As suas atividades visam atingir um objetivo final e terminar. Todos os exemplos da coluna esquerda têm um começo e um fim. A pesquisa de mercado tem um fim. Todo o processo de criação do produto novo tem um fim. A construção de uma linha de montagem tem um fim.
E a montagem da célula de suporte técnico também tem um fim, que é quando a célula está pronta. Funcionários estão contratados e treinados, o sistema de atendimento está instalado e testado. Tá? E na coluna da direita, as operações, elas são atividades contínuas. Um dia elas podem terminar? É claro que podem, mas elas não têm um fim definido. Elas não funcionam visando o dia que elas vão terminar. Elas são uma operação continuada, ok? E quais são as justificativas para a autorização de um projeto? O que motiva a criação de um projeto? A gente já vai ver alguns exemplos, tá? Mas primeiro vamos fixar essa lista de justificativas para a autorização de um projeto. Tá? Um projeto pode ser autorizado devido a uma demanda de mercado, devido à oportunidade ou necessidade estratégica do negócio, devido a uma necessidade de natureza social. Um projeto pode ser autorizado devido a uma consideração ambiental, devido a uma solicitação de um cliente, a um avanço tecnológico ou então a um requisito legal. Tá? Vocês devem lembrar disso para o exame. Pode cair uma questão que descreve uma situação e pergunta exatamente qual é a justificativa para o projeto. Tá? Então, a gente vai ver agora um exemplo de cada um para facilitar a fixação. Essa listagem ela deve ser realmente decorada para o exame. Vamos lá. Uma demanda de mercado pode ser a criação de uma nova linha de produtos light devido à tendência do mercado em prover alimentos mais saudáveis. Uma tendência de mercado gerou uma demanda, uma justificativa para um projeto. Uma oportunidade ou necessidade estratégica de negócio, um exemplo é uma empresa prestadora de serviços gerais disponibilizar um novo serviço para aumento da receita. Veja que é uma necessidade estratégica interna do negócio. Necessidade de natureza social. Uma ONG criar um projeto de escolas itinerantes para levar ensino à população que não tem acesso às escolas regulares. Então, é uma necessidade de natureza social que motivou essa ONG a criar este projeto de escolas itinerantes. Seguindo, uma consideração ambiental pode ser justificativa de um projeto, por exemplo, uma indústria de ônibus criar um projeto de um ônibus elétrico para reduzir a poluição. A solicitação de um cliente também pode ser justificativa de um projeto. Por exemplo, criar um novo computador de bordo para atender a solicitação de uma montadora de automóveis. Essa montadora de automóveis solicitou à indústria eletrônica a criação de um novo computador de bordo para atender a sua necessidade. Um avanço tecnológico, um exemplo. A criação de um novo serviço de chamada de táxi devido à evolução tecnológica em telefonia móvel. Certo? Esse é um exemplo. Esse exemplo eu peguei de um serviço que já existe e muitos de nós já utilizamos. O avanço tecnológico em telefonia móvel permitiu a criação de um serviço de chamada de táxi através do celular. E um requisito legal, por exemplo, é a adequação de uma indústria química à nova legislação acerca do descarte de materiais tóxicos. Tá? Nesse caso, a palavra-chave é a nova legislação, é um requisito legal que fez com que essa indústria química gerasse um projeto para uma nova forma de descarte de materiais tóxicos que atenda a essa nova legislação. Tá? Então, essa lista ela deve ser realmente decorada para o exame, pois pode cair questão onde vai aparecer um exemplo e a gente vai ter que encaixar esse exemplo em um desses itens de justificativa de um projeto. Ok? Vamos seguir adiante. Vamos entender bem quais são os objetivos do PMBOK. O PMBOK ele identifica um subconjunto de conhecimentos, processos, habilidades, ferramentas e técnicas amplamente reconhecido como boas práticas que podem ter um impacto positivo no resultado dos projetos. Amplamente reconhecido significa que se aplica à maioria dos projetos na maior parte das vezes. E boas práticas significa que há um consenso
de que a aplicação desse subconjunto de conhecimentos, processos, habilidades, ferramentas e técnicas pode aumentar a chance de sucesso do projeto. Isso não significa que devemos aplicar todos os processos uniformemente em todos os projetos. Cabe à organização ou à equipe de gerenciamento de projetos definir quais são os processos, ferramentas e técnicas que devem ser aplicados a um projeto específico. Lembrando, mais uma vez, que cada projeto ele é único. Eu vou dar um exemplo típico de um processo que pode ou não ser aplicado dependendo do tipo de projeto. Vamos comparar dois projetos. Por um lado, o projeto de desenvolvimento de um site estimado em 6 meses de duração e R$100 mil de orçamento. Por outro lado, o projeto cujo escopo é a compra de uma empresa de R$1 bilhão que pode levar vários anos. Em ambos os projetos é necessário gerenciamento de risco, isso não há a menor dúvida. Mas lá na análise quantitativa dos riscos, um processo que a gente vai ver mais adiante, com detalhes, existe uma técnica chamada de modelagem e simulação, que usa um cálculo bastante complexo chamado de Monte Carlo. No primeiro projeto, o desenvolvimento do site, provavelmente não valerá a pena utilizar essa técnica. Ela demanda ferramentas computacionais e um conhecimento na sua aplicação que a maior parte das empresas de desenvolvimento de site não tem e nem vale a pena investir nisso, pois o retorno sobre o investimento não vai compensar. Agora, no segundo projeto, o da compra da empresa de R$1 bilhão, deve ser tomadas muitas decisões que envolvem riscos e custos associados. Para esse projeto, eu recomendaria fortemente que essa técnica de Monte Carlo fosse utilizada. Não se preocupem agora em entender o que é essa técnica, tá? O que eu queria era dar um exemplo de um processo que pode ser usado num projeto e pode ser deixado de lado em um outro projeto. Entendido? Então, reforçando o que eu disse, cabe à organização ou à equipe de gerenciamento do projeto a decisão de quais processos, ferramentas e técnicas utilizar em um projeto específico. Tá? Tá entendido isso? Então a gente vai mudar um pouco o assunto. Definição de projeto, programa e portfólio. Tá? Projeto, já sabemos, é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único. Tá? Vamos lá, o que é um programa? Programa é um conjunto de projetos relacionados de forma que a gestão coordenada desses projetos traz vantagens que não existiriam se os projetos fossem gerenciados isoladamente. Tá? E um portfólio, o que é? É o conjunto de projetos e programas que visa atender um ou mais itens do planejamento estratégico da empresa. Parece complicado, mas não é. Eu vou dar um exemplo agora que vai deixar isso bem claro. Vamos lá, apresentamos aí a empresa XPTO SA. Tá? O Comitê de Planejamento Estratégico da empresa enunciou a missão e uma estratégia para o aumento de receitas. A missão: oferecer os melhores produtos de alimentação saudável e de higiene pessoal. Tá? A estratégia é atingir o público infantil com novas linhas de produtos. Tá? Vamos memorizar que a missão envolve duas linhas de produtos, uma de alimentação saudável e outra de higiene pessoal. Tá? Em cima dessas informações, a gente vai definir um portfólio, programas e os projetos. Tá? E vai ficar bem clara a diferença entre... Vamos lá. Lembrem-se que o portfólio ele precisa estar alinhado com uma estratégia da empresa. Tá? Nesse caso, atingir o público infantil. Dentro desse portfólio, existem duas linhas distintas de produtos, uma de alimentos e outra de produtos de higiene. São informações que a gente tirou do slide anterior, onde foi enunciada a missão da empresa e uma estratégia. Então, vamos imaginar que são fábricas separadas, que não compartilham nem o mesmo espaço físico. Uma fábrica de produtos alimentícios e outra fábrica de produtos de higiene. Tá? Aí, então, visualizaram dois produtos alimentícios novos. Um iogurte e uma barra de cereal
que tenham algum apelo ao público infantil. Tá? Nasceram então aí 2 projetos. Como esses projetos precisam compartilhar recursos, seja de pesquisadores, laboratórios, seja lá o que for, tá? Achou-se conveniente que houvesse uma gestão coordenada destes 2 produtos relacionados à alimentação. Tá? Criou-se então o Programa 1, Alimentação Saudável. Certo? O mesmo ocorreu na outra fábrica, a fábrica de produtos de higiene, que também lançaram 2 produtos novos, cujo desenvolvimento, cujo planejamento e execução desses 2 projetos, tá, poderiam necessitar o compartilhamento de recursos da fábrica de higiene pessoal. Certo? Então, está claro como projeto, programa e portfólio se relacionam? Tá? Eu vou dar mais uma informação importante. Normalmente, existem tarefas relacionadas a um determinado programa que não são tarefas de nenhum de seus projetos específicos. Tá? São tarefas exclusivamente do programa, são atividades necessárias para que os projetos tenham uma gestão coordenada. Certo? Resumindo, um programa é um conjunto de projetos interrelacionados em que a gestão coordenada deles pode trazer vantagens que não existiriam se os projetos fossem gerenciados isoladamente. E um portfólio é um conjunto de programas e projetos que visam atendimento a uma meta estratégica da empresa. No caso, atingir o público infantil. Ok? Vamos seguir adiante. Vamos falar agora sobre o PMO, Escritório de Gerenciamentos de Projeto. Tá? Vamos entender o que é e o que não é um PMO. Em primeiro lugar, o PMO é uma estrutura organizacional. PMO e gerente de projetos não são sinônimos, ao contrário do que muitas empresas pensam. Tá? Quem nunca viu aí um anúncio de oportunidade de emprego para um PMO, como se PMO fosse um cargo? Tá? Mas não é. O PMO é uma estrutura organizacional. Seguindo adiante. O PMO ele padroniza processos de governança relacionados a projetos. Tá? Na prática, o PMO ele costuma definir modelos de documentos usados nos projetos e costuma difundir, uniformizar o conhecimento a respeito desses padrões, processos e de qual é o papel do gerente do projeto dentro da empresa. Tá? O PMO costuma fazer isso através de treinamentos internos. Por fim, o PMO ele facilita o compartilhamento de recursos, metodologias, ferramentas e técnicas e também avalia como os objetivos estratégicos da empresa estão sendo alcançados a partir dos projetos. Tá? Fazendo um gancho com o que acabamos de estudar a respeito de programas e portfólios, podemos dizer que, por essas 2 últimas afirmativas, que o PMO é a ligação natural entre portfólio, programas e projetos dentro de uma empresa. Tudo bem, mas não existe só um tipo de PMO. Tá? O PMBOK ele define 3 tipos de PMO com base no grau de controle e influência que ele exerce sobre os projetos. Vamos lá. O PMO de suporte ele tem um papel consultivo. Ele fornece modelos, treinamentos, é basicamente um repositório de informações. O PMO de suporte possui baixo controle sobre os projetos. O PMO de controle, além de fornecer suporte, também exige conformidade com os padrões definidos. Tá? O PMO de controle, ele possui médio controle sobre os projetos. Existe também o PMO diretivo. Tá? Os PMOs diretivos, eles assumem o controle dos projetos através do gerenciamento direto dos mesmos. O PMO diretivo possui autocontrole sobre os projetos. Notem que os 2 primeiros tipos de suporte de controle não fazem diretamente a gestão dos projetos. Somente o PMO diretivo é que atua diretamente dentro dos projetos. Os outros 2 tipos têm uma atuação externa aos projetos. Em outras palavras, quando o PMO é de suporte,
o gerente de cada projeto recebe suporte do PMO. Quando o PMO é de controle, o gerente de cada projeto recebe suporte e também cobrança do PMO. E no caso do PMO diretivo, o gerente de cada projeto faz parte do PMO. Ok? Está entendida a diferença entre esses três tipos de PMO? Bem, há 2 slides atrás, eu salientei que PMO e gerente de projetos, apesar do mercado de trabalho nem sempre saber diferenciá-los, eles têm papéis distintos nas corporações. Tá? Nesse slide aqui eu pincelei algumas das principais diferenças apontadas no PMBOK. Tá? Vamos lá. Enquanto o gerente de projetos se concentra nos objetivos de cada projeto individual, tá? O PMO ele gerencia as principais mudanças no programa e busca oportunidades para melhor alcançar os objetivos do negócio. Tá? O GP focado no projeto e o PMO mais focado no programa e nos objetivos do negócio como um todo. Enquanto o gerente de projeto controla os recursos alocados para o projeto, o PMO ele otimiza recursos compartilhados entre todos os projetos. Tá? E por fim, enquanto o gerente de projeto gerencia as restrições dos projetos individuais, o PMO ele gerencia padrões e restrições globais e as interdependências entre todos os projetos da empresa. Tá? Está bem clara a diferença entre o papel do gerente de projetos e o papel do PMO dentro de uma organização. Vamos falar agora sobre estruturas organizacionais. No PMBOK existem basicamente 3 tipos de estruturas organizacionais: a organização funcional, a organização matricial e a organização projetizada. As matriciais elas podem ser fracas, balanceadas ou fortes. Tá? Essas estruturas elas variam com relação à autonomia do gerente de projetos. No exame, se pedirem para comparar estruturas organizacionais, mas não indicarem com qual comparar, comparem sempre com a funcional. A organização funcional é a mais tradicional de todas. É a típica empresa dividida por setores, cada um deles agrupando os especialistas daquela área. Aqui, o trabalho operacional ele costuma ser mais importante do que as atividades do projeto. Tá? Os projetos costumam acontecer dentro de um departamento. E quando o projeto envolve membros de outro setor, a comunicação acontece através do gerente. Notem aí o sentido das setas de comunicação. Se um membro do setor A precisa falar com um membro do setor B, primeiro ele comunica ao seu gerente, que vai falar com o gerente de B, e o gerente de B vai falar com o seu funcionário. Tá? Essa cadeia de comunicação, através do gerente, funciona muito bem para as operações da empresa, evitando assim as ingerências, mas não é muito saudável para os projetos que envolvam mais de um setor. Tá? Vamos ler aí o resumo. Uma organização funcional, a empresa agrupa setores por especialidades, os membros eles se reportam a apenas um chefe, que é o gerente funcional, os membros dão prioridade às atividades do seu setor em detrimento às atividades do projeto e existe pouca ou nenhuma autoridade do gerente de projetos. Vamos seguir em frente. Em todas as estruturas matriciais, costuma-se dizer que o membro do projeto possui 2 chefes, o gerente funcional mais o gerente de projetos. Na matricial fraca, essa característica ainda não está muito evidente, pois o gerente de projetos, vamos ler ali, o gerente de projetos é, na realidade, um facilitador, um expeditor, ele não toma decisões, ou então um coordenador. O coordenador ele já possui autonomia para tomar algumas decisões. Tá? E não é um gerente propriamente dito. Tá? Essa estrutura ainda ela é muito parecida com a funcional, mas já existe um melhor uso dos recursos que executam tanto o trabalho operacional quanto o trabalho do projeto. Na matriz balanceada ou equilibrada,
o gerente de projetos e o gerente funcional, eles têm o mesmo nível de autoridade. Tá? O gerente de projetos já fica dedicado ao projeto em tempo integral, já existe uma melhor comunicação dentro do projeto, sem depender tanto dos gerentes funcionais como existia antes. Tá? A alocação dos recursos já é um pouco mais complexa. Existe aí uma disputa entre o gerente funcional e o gerente de projeto pela priorização da operação ou das atividades do projeto. Por isso que as estruturas matriciais exigem uma administração extra dos recursos. Tá? Então, ali, cada membro da equipe de projetos possui 2 chefes, isso aumenta a complexidade na comunicação. Na matricial forte, o gerente de projetos ele já possui maior autoridade. Ainda existe o agrupamento de especialidades por setor, mas já existe agora uma maior priorização dos projetos frente à operação na hora da alocação dos recursos. Veja o texto. O gerente de projetos já possui maior autonomia sobre os recursos e a comunicação passa a trafegar mais dentro do projeto. E aqui a gente tem uma empresa voltada para os projetos, a organização projetizada. O gerente de projetos tem autoridade sobre os membros do seu projeto. Aqui, a gente não tem especialistas agrupados por setor. Tá? Com isso, a gente pode ter funções duplicadas, um pior aproveitamento dos recursos. Tá? Não existe, por exemplo, um gerente de TI distribuindo de forma otimizada os seus recursos entre os projetos. Tá? Nessa estrutura que eu tenho a comunicação mais eficiente para o projeto, tá? Além de a gente ter uma maior fidelização dos recursos ao projeto. Mais um detalhe que o PMI costuma abordar. Tá? Uma característica importante para o exame é que, ao final de um projeto, os membros não têm um lar. Isto é, se não forem alocados em um outro projeto, eles podem ser dispensados. Por isso, uma das preocupações do gerente de projetos é justamente a tendência dos membros em esticar o projeto para assegurar a manutenção do emprego. Tá? Bem, sobre estruturas organizacionais era isso. Vamos para um assunto novo. Ciclos de vida. Eu quero desmistificar esse conceito que tanto confunde a cabeça dos gerentes de projeto, principalmente daqueles que almejam a tão sonhada certificação PMP. Tá? Ciclos de vida são estágios de evolução, são estágios de desenvolvimento. Esse conceito vale tanto para produto, para projeto ou para qualquer outro assunto. Tá? Vamos nos ater a esses dois que já está de bom tamanho. Tá? Eu quero deixar claro que ciclo de vida de produto é diferente do ciclo de vida do projeto, que também é diferente dos 5 grupos de processos do PMBOK: iniciação, planejamento, execução, monitoramento, controle e encerramento. Tá? O que mais confunde são esses dois, tá? Então eu vou repetir. O ciclo de vida do projeto não corresponde aos 5 grupos de processos do gerenciamento de projeto, ok? Com exemplos, a gente vai deixar tudo isso claro. Tá? Primeiro, vamos tirar da frente esse primeiro, ciclo de vida do produto, que é o mais fácil de entender e diferenciar dos outros. Ciclo de vida do produto. Quais são os estágios de evolução de um produto no mercado? Vamos pegar como um exemplo de produto o videocassete. E por que a gente vai usar o videocassete como exemplo? Porque o videocassete ele já passou por todos os estágios de evolução. O ciclo de vida do videocassete no mercado já até se encerrou. Alguém ainda vê propaganda de videocassete na TV? Não, né? Então é um bom exemplo. Vamos lá e, por favor, não vamos nos ater à exatidão das datas. Tá? O importante aqui é a gente entender os estágios de evolução, o ciclo de vida. Nos anos 70 era concebido um novo e revolucionário produto, o videocassete. Temos então aí a concepção. Assim que ele entrou no mercado, que no Brasil foi no início dos anos 80, houve o crescimento do produto. Com as novas tecnologias de 4 e 6 cabeças, chegou-se à maturidade do produto. Aí surgiram novos produtos, em especial o DVD,
tá, que geraram o declínio do videocassete. Então, no início do século XXI, houve a retirada do saudoso videocassete do mercado. Eis aí, então, os estágios de evolução, ou o ciclo de vida de um produto: concepção, crescimento, maturidade, declínio e retirada. Tá? A única mentira aqui que eu contei foi ter dito que o videocassete é saudoso. Tá? Eu não tenho saudade nenhuma de ter que ficar ajustando o tracking na mão. Quem teve um videocassete sabe a dor de cabeça que era. Tá? Mas vamos continuar. Outro ponto interessante sobre o ciclo de vida do produto é que, em cada estágio, pode haver um ou mais projetos inteiros. Isto é, pode haver um ou mais ciclos de vida completos de projeto dentro do estágio de concepção. Por exemplo, um projeto de pesquisa de mercado e um outro para o desenvolvimento do produto, do primeiro videocassete. São 2 projetos inteiros dentro do estágio de concepção. Tá? Certamente, houve outros projetos completos no estágio de maturidade. Tá? O desenvolvimento de vídeos de 4 cabeças, desenvolvimento de vídeo de 6 cabeças e assim por diante, geraram diversos projetos no estágio de maturidade do videocassete. E assim por diante. Tá? Então, fica marcado aí qual é o ciclo de vida de um produto. De novo, concepção, crescimento, maturidade, declínio e retirada do mercado. Ok? Já vimos aí, então, o ciclo de vida do produto. Seguindo adiante. Agora, o ciclo de vida do projeto. Tá? Quais são os estágios de evolução de um projeto? Vamos começar com alguns exemplos. São só exemplos, tá? Não se preocupem em decorar esses estágios. O exame não vai cobrar conhecimento específico de determinada área, mas vocês têm que entender o conceito. Um novo produto. Quais são os estágios de evolução deste projeto? Concepção, projeto, protótipo, testes e lançamento. Um outro exemplo. Um software. Quais são os estágios de evolução de um projeto de software? Levantamento de requisitos, análise do sistema, projeto, codificação, testes e implantação. Da construção civil, quais são os estágios de evolução? Qual é o ciclo de vida de um projeto na construção civil? Viabilidade, desenho, construção e entrega. Um exemplo bem diferente, um projeto de redação de um livro. Quais são os estágios de evolução deste projeto? Qual é o ciclo de vida de um projeto de redação de um livro? Pesquisa, redação e publicação. Tá? Veja que, diferentemente do ciclo de vida do produto, o ciclo de vida do projeto ele depende da área de aplicação. Normalmente, o ciclo de vida de um projeto é definido como uma ordem sequencial de evolução, de execução, tá? Em cascata. Também é um pouco diferente dos 5 grupos de processos de gerenciamento do projeto. Lá, existe uma sobreposição, uma realimentação entre os grupos. Tá? Por exemplo, a execução ocorre simultaneamente ao monitoramento e controle. Mas não vamos desviar agora o assunto. Tá? Aqui no ciclo de vida do projeto, também a gente pode ter em cada estágio um ou mais projetos completos. Tá? O estudo de viabilidade para uma construção de um grande condomínio ou até de uma usina hidrelétrica demanda um projeto inteiro, de ponta a ponta. Só então é possível partir para o estágio de desenho arquitetônico. Outro ponto, no exemplo do software, dá para imaginar que no levantamento de requisitos, as pessoas envolvidas opinam com maior facilidade. Isto é, o nível de influência das partes interessadas é maior no início. Também sabemos que, depois de pronto e testado, qualquer alteração gera um grande retrabalho. Em outras palavras, no ciclo de vida do projeto, o custo das mudanças é maior nos estágios finais do projeto. E sobre o risco? Vamos lá. No início, as incertezas são maiores, isto é, os riscos são maiores nas fases iniciais. Tá? Dá para entender, né? Essas características no ciclo de vida do projeto são bastante intuitivas. Vamos resumir tudo isso aí no próximo slide. Ciclo de vida do projeto. O ciclo de vida do projeto depende da área ou do setor.
TI, construção civil, setor automotivo. Uma outra forma de dizer é que depende da indústria ou do tipo de indústria. São termos utilizados no exame e significam a mesma coisa. Tá? Depende da área, ou do setor, ou da indústria, ou do tipo de indústria. Tá? Outro ponto que eu falei antes, os riscos e as influências das partes interessadas são maiores nos estágios iniciais. E o custo de mudança são maiores nos estágios finais. Tá? Essas duas últimas afirmativas, dos riscos e influências das partes interessadas e custos de mudança, também se aplicam aos grupos de processos de gerenciamento de projeto. Ok? Bom, já que a gente falou nisso, vamos agora entender melhor os grupos de processos de gerenciamento de projetos. Eles são 5: iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento. Tá? O gráfico aí, ele mostra como os processos se sobrepõem ao longo do tempo. Vejam aí que o monitoramento e controle, a linha azul, ela ocorre ao longo de todo o projeto. Durante boa parte do projeto, a gente tem a realimentação entre planejamento e execução, ok? Que são as linhas verde e vermelha, tá? E vocês podem até perguntar, pô, mas se o planejamento deve iniciar após a aprovação do termo de abertura do projeto, e esse termo de abertura é a última entrega do grupo de processos de iniciação, então por que o planejamento não começa só quando a iniciação termina? É uma pergunta pertinente. Tá? Acontece que já na iniciação existem informações que podem ser trabalhadas, analisadas, detalhadas para fins de planejamento. Na prática, existem essas sobreposições entre os grupos de processos, pois eles interagem entre si. Tá? Eu ressalto ainda que o PMBOK ele deixa claro que ele mesmo não descreve totalmente essas interações. Essas interações elas dependem muito do conhecimento e experiência da empresa e do gerente de projetos. Tá? Mesmo assim, o PMBOK ele descreve entradas e saídas dos processos, e essas dependências entre os processos elas são muito cobradas no exame. Então, vamos falar rapidamente sobre cada grupo de processos. Qual é a finalidade principal de cada um? O objetivo principal da iniciação é formalizar a existência do projeto, nomear o gerente de projetos e garantir que a empresa aloque os recursos necessários para o mesmo. Também, e não menos importante, é identificar as partes interessadas no projeto. Tá? Outras atividades que também são realizadas na iniciação: dividir o projeto grande em fases menores, onde cada fase é gerenciada como um projeto, realizar um levantamento macro do escopo, critérios de aceitação do produto do projeto, riscos iniciais, restrições e premissas, custo macro e os principais marcos do cronograma. Ainda não são estimativas detalhadas e completas, tá? São apenas ordens de grandeza. Todas essas informações elas vão compor o termo de abertura do projeto, que é o principal documento gerado na iniciação. Tudo isso aí que está listado nesse slide é feito durante a iniciação. No planejamento é gerado o plano de gerenciamento do projeto. Ele é composto pelos planos auxiliares das diversas áreas de conhecimento e pelas linhas de base de escopo, tempo e custo. Já adiantando que a linha de base do escopo é composta pela declaração do escopo, pela EAP e pelo dicionário da EAP. É aqui no planejamento também que a gente vai fazer um levantamento completo do cronograma, custo, das necessidades de comunicação e RH, dos riscos e das decisões de fazer ou comprar. Com esse estudo aí, a gente define que insumos e serviços vão ser terceirizados. Execução. É aqui no grupo de execução que é usada a maior parte dos recursos financeiros do projeto. É aqui que o produto do projeto é gerado. As principais atividades são mobilizar, gerenciar, desenvolver e recompensar a equipe. São atividades referentes à área de conhecimento RH. Seguir o plano e produzir as entregas, ocorre aqui na execução. Gerar informações sobre o desempenho do projeto. Usar sistema de autorização do trabalho.
O que significa isso? O Sistema de Autorização do Trabalho, ele é um item do Sistema de Informações de Gerenciamento do Projeto, o SIGP, e ele serve para que o trabalho seja executado no momento correto e na ordem correta. Tá? Sistema de Autorização do Trabalho serve para isso, para que as atividades sejam executadas no momento correto e na ordem correta. Tá? Reuniões, uso de registro de questões e resolução de conflitos ocorre aqui na execução. Tá? Solicitar mudanças e implementar aquelas que foram aprovadas. Aprovadas em letra maiúscula, por quê? Porque na execução não se faz nada que não tenha sido aprovado pelo Comitê de Controle de Mudanças. Tá? Isso aí ocorre no monitoramento e controle, a gente já vai ver isso. Tá? Mas na execução, importante saber que só se implementa aquilo que for aprovado, as alterações e mudanças que forem aprovadas. Tá? Selecionar fornecedor também ocorre aqui, também pode gerar certa confusão. Na prática, a gente costuma selecionar fornecedor no momento que a gente está fazendo o planejamento do projeto. A gente já sabe que fornecedor que a gente vai utilizar. Mas no exame, é importante saber que selecionar fornecedor é uma atividade inerente ao grupo de processos execução. Monitoramento e controle agora. Tá? A função principal deste grupo de processos é comparar o progresso real do projeto com as linhas de base que foram definidas lá no planejamento. No monitoramento e controle também se identifica se mudanças são necessárias. Tá? É aqui que se controla todas as áreas de conhecimento, exceto RH. Interessante também isso aí. Não existe processo de RH no grupo de processos de monitoramento e controle. Tá? Por quê? Porque parte-se do pressuposto que o que deve ser controlado são as atividades e as entregas, e não as pessoas. Tá? É importante entender isso aí também. Realizar o controle integrado de mudanças ocorre aqui no monitoramento e controle, e a sua função é analisar o impacto das mudanças em todas as áreas e aprovar ou reprovar as mudanças. Tá? Importante saber também que mudança aprovada é uma saída exclusiva do processo de realizar o controle integrado de mudanças, que ocorre no monitoramento e controle. Tá? Ocorre também aqui no monitoramento e controle a validação do escopo junto ao cliente. Nesse momento, obtém-se a aceitação do cliente às entregas parciais. Aquilo que vai sendo gerado passa pelo processo de validar o escopo, tá? E a função principal desse processo é obter junto ao cliente o aceite às entregas parciais, partindo do pressuposto que, se ao longo da execução do projeto o cliente for aprovando as entregas parciais, fica muito mais fácil obter, ao final do projeto, a aceitação do produto pronto, do produto acabado. Ok? Atividades, então, do grupo de processos de monitoramento e controle. E o encerramento? O que ocorre durante o encerramento? É aqui que se encerra os contratos com os fornecedores. É aqui que a gente confirma se o trabalho está de acordo com os requisitos. É aqui no encerramento que a gente finaliza os relatórios de desempenho. A gente atualiza a base de lições aprendidas. A gente arquiva todos os documentos do projeto. A gente entrega o produto acabado e a gente faz a liberação dos recursos que estavam alocados no projeto. Tá? Falando um pouquinho sobre a base de lições aprendidas. Eu não estou dizendo aqui que só se pensa em lições aprendidas no encerramento. A base de lições aprendidas, ela vai sendo gerada ao longo de todo o projeto. Durante todo o projeto, deve-se capturar aquilo que vale a pena ser registrado para uso futuro. As lições aprendidas compõem as informações que tudo aquilo que deu certo e aquilo que não deu tão certo, que deve ser mudado no próximo projeto. Então, as lições aprendidas são capturadas ao longo de todo o projeto
E aqui no encerramento, a gente simplesmente compila todas as informações e atualiza a base de lições aprendidas, que é um dos itens dos ativos de processos organizacionais. Tá bom? Então, esse é o conteúdo que eu queria apresentar referente aos capítulos 1, 2 e 3 do PMBOK. Eu gostaria de agradecer a todos que me assistiram até aqui. Mais uma vez, eu saliento os meus dados de contato, rodrigolodeiro@gmail.com. O meu Skype é Rodrigo Lodeiro, fiquem à vontade para adicionar. Para a continuação desse curso, entrem em contato comigo através do e-mail e a gente pode combinar aulas ao vivo, via Skype, seja individuais ou em pequenos grupos. Tá? O material de aula vai seguir o mesmo padrão de qualidade dessa apresentação. Tá? E para ajudar na divulgação desse meu trabalho, eu peço a todos que deem um like aí na página do YouTube e compartilhem este vídeo na sua rede de contatos. Tá? A todos eu desejo uma boa sorte na preparação para as provas do PMI e muito obrigado. Até logo!